Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro, estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Essa plataforma que tem buscado levar até vocês conhecimento sobre saúde, qualidade de vida e dicas de como viver bem e melhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bastidores da Beneficência Portuguesa. Para você que nos assiste, para que você possa conhecer um pouquinho sobre o SUS e a gestão do SUS que acontece aqui no hospital. E aí nós convidamos alguém que sabe muito sobre esse assunto e que atua aqui como coordenador de faturamento do SUS. E eu vou falar um pouquinho desse currículo, mas antes eu quero agradecer a presença do seu Ademir Pestana, presidente da Beneficência Portuguesa, meu parceiro aqui no podcast. A gente acompanha, né, Paula? Não é? Porque a gente também sempre aprende um pouquinho, tem sempre uma novidade, alguém falando de saúde, falando do outro lado da saúde, como a gente consegue, do outro lado do leito, né? Para que aquele leito possa estar em funcionamento. Isso é muito importante. Hoje estamos aqui com um especialista, né? Hoje o assunto eu vou deixar você ler interessante. O currículo dele. Vou ler o currículo dele, porque eu acho importante até a gente estar falando sobre isso, porque são os profissionais altamente qualificados aqui da Beneficência Portuguesa que fazem um trabalho muito bacana. Ele é profissional e atua 15 anos em setor financeiro, com foco em faturamento hospitalar e ambulatorial, gestor de processos, com especialidades em contas médicas e gestão e projetos vinculados ao SUS, com habilidades com desenvolvimento de dashboards e criação de rotinas para automatizar a extração e processamento de dados não estruturados em formato adequado para análise. Conhecimentos em todas as interfaces relacionadas ao processamento das informações nos sistemas informatizados do SUS. Experiência em gestão e desenvolvimento de pessoas, e nós vamos falar com ele, César Augusto Ferreira dos Santos. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Paula, boa tarde. Boa tarde ao nosso presidente. Boa tarde à nossa audiência. É um prazer a gente trazer um pouquinho da ótica de faturamento, né? É uma área mais técnica aqui do hospital. Sim. E trazer um pouco como que a gente trabalha no dia a dia e trazer a didática aí do faturamento e o quanto ele é importante aí no dia a dia do hospital. Então é um prazer estar conversando com vocês e com a nossa audiência. O prazer César, é nosso. Eu já vou fazer uma pergunta aqui. Pode, vamos César, lá. a gente tem o faturamento dos planos de saúde, né? São contas abertas, né? Tudo aquilo que é aplicado no paciente é lançado em conta, a não ser quando há um acordo de um pacote, e aí se faz o pacote. Exatamente. Mas a maioria dos convênios particulares são abertos. O SUS não é, né? O SUS já vem com uma tabela pré-estabelecida e procedimentos pré-estabelecidos. Tanto é que tem alguns procedimentos que ainda não estão agregados ao SUS, né? Sim. Uhum. E qual é essa diferença que você poderia falar do convênio particular para o SUS? Porque eu considero o SUS um exemplo e acho que futuramente os planos de saúde vão trabalhar na mesma especificidade do SUS. Seria isso, César? Exatamente, presidente. Quando a gente fala de faturamento SUS, convênio e particular, a gente precisa entender que cada modelo tem as suas próprias regras, tá? O SUS ele é altamente regulado. Os convênios eles vão trabalhar com os contratos e as auditorias, e o faturamento particular acaba sendo o faturamento mais direto. Pode ser feito via conta aberta, como o senhor mencionou, ou via pacote, a depender da situação. E eu acredito que o grande desafio do setor de faturamento, quando a gente pensa nessas 3 práticas aí de faturamento, é a gente conseguir, né, faturar respeitando cada regra, mas sem perder a eficiência. Ah, que bacana, hein? E só para a gente trocar em miúdos aí, o que é o faturamento hospitalar e por que ele é tão importante, César? Então, Paula, respondendo de maneira didática para a nossa audiência, o faturamento nada mais é do que você transformar o cuidado prestado em receita para o hospital, né? Ele é um processo que a gente registra e cobra tudo aquilo que é feito pelo paciente dentro do hospital corretamente, tá? Ele é uma atividade essencial dentro aqui da instituição, porque ele garante que o hospital receba pelos atendimentos realizados
e dessa forma o hospital pode continuar cuidando de quem precisa. Ok, e quando esse faturamento, com toda essa técnica que você descreveu, né? Quando ele é feito corretamente, o que isso garante para o hospital? Então, quando o faturamento é feito corretamente, o hospital reduz a perda de receita, ou seja, reduz as glosas. Com isso, passa a receber no tempo correto e dessa maneira o hospital consegue administrar e gerenciar melhor o seu recurso, tá? E garantindo dessa forma, né, o cuidado para quem precisa e, claro, que investindo em tecnologia, na valorização das pessoas aqui dentro do hospital para continuar dando um atendimento de excelência como a gente tem feito. Isso era bom colocar, né, Paula? Porque eu estou aqui como um entrevistador, né, mas a gente tem alguns conhecimentos que está à frente de um hospital. Sim. Com relação ao SUS, né? Que o SUS, por exemplo, ele tem pacotes. Por exemplo, uma diária SUS é R$230, né? Enquanto um plano de saúde paga 780, 1.000, 1.100, mais o que se usa. No SUS é aquele valor fixo. E por um período também, 10, 15 dias. Se esse paciente passar desse período já preconizado, o valor também diminui, às vezes de 230 cai para 80, para que o hospital tenha mais eficiência. Ó, todas as cidades aqui têm a gestão plena do SUS, né? E a gente sabe que, por exemplo, Santos coloca quase 1 bilhão e 300 milhões na saúde pública. E todo esse dinheiro é colocado na saúde da família, no sistema de controles, enfim, e você sobra algumas coisas onde você faz, ou se você não tiver o hospital próprio, como o Santos tem os estivadores, você tem convênio com a Beneficência e com a Santa Casa. Mas você também tem um limite, né? Você tem um teto, é o que o César está falando. Além disso, a gente tem que trabalhar com o nosso teto, né? Por exemplo, se o teto da Beneficência foi 2 milhões para o SUS, se a gente ultrapassar isso, a gente não vai receber. Aí tem que mandar para o governo federal, esperar, chega a levar 5, 6, 7 meses para poder receber esses recursos também. Daí está a nossa eficiência no atendimento. E às vezes isso também justifica alguma demora em alguns exames, que às vezes as pessoas ficam na fila, porque sempre tem uma prioridade maior, E o César que fatura isso, né? Quando a conta chega para ele lá, ele tem que observar tudo isso. Olha, nós estamos chegando no teto, vai passar do limite, porque se o paciente estiver internado no hospital e ele precisa de uma droga para salvar a vida dele e que não está nem no procedimento SUS, nós vamos dar, porque não vamos deixar o paciente sem tratamento, sim, entendeu? Claro. Além também tem essas perdas também, que às vezes quem atende o SUS acaba sofrendo com isso, mas faz parte da administração, faz parte do negócio, eu digo, hospitalar, de saúde, né? Então os riscos que você corre. O César, ele é gestor de processos também, né? Aí eu vou te perguntar, o que significa organizar processos dentro de um hospital de uma forma simples, para quem está nos assistindo conseguir compreender isso? Então, pessoal, de uma forma simples, organizar processos nada mais é do que definir quem vai fazer o quê e no tempo certo. Com isso, a gente acaba evitando improvisos e garante que a informação possa fluir de uma maneira correta dentro de cada processo dentro da instituição, Paulo. E quando cada área sabe exatamente o que fazer, o que é que melhora? Eu acredito que tudo melhora-se a comunicação, a integração entre as equipes. Isso garante que cada processo possa transcorrer, né? Tanto os processos administrativos quanto assistenciais possam transcorrer com segurança dentro da instituição. Isso representa aí economia de tempo e dinheiro? Quando a gente fala em economia de tempo e dinheiro, a gente fala primeiramente em evitar desperdícios, né? Acho que essa é a principal meta, a gente evitar desperdícios e a partir desse contexto a gente conseguir permitir que as equipes foquem naquilo que realmente importa. Acho que essa... Você está dizendo que a gente tem que criar eficiência, né? Exatamente. Tecnologia para que você possa baratear cada vez mais, né?
diminuir o tempo de permanência do paciente dentro da entidade hospitalar com a eficiência. Porque às vezes o paciente fica para um exame 2 dias, desnecessariamente, é bom que acelere, que faça no dia, para que ele tenha alta logo e você possa... E a Secretaria de Saúde, através da UPA, possa mandar um outro paciente e assim andar. Aí você passa a ser mais eficiente. Mas para isso você tem que ter um treinamento das enfermeiras, você tem que ter a secretária clínica, o atendimento tem que ser acompanhado diariamente. Quer dizer, tem muitos fatores, né? Aquilo que faz o paciente no leito como se fosse uma indústria funcionar, para que você possa se manter vivo, sadio, não só sadio na doença, mas sadio financeiramente, porque, como eu sempre falo, a saúde não tem preço, mas tem um custo assim altíssimo, né? Às vezes um paciente no leito mais 3 dias, 4 dias, porque se recebe também pelo um pacote, é um custo muito maior para a instituição, por falta, às vezes, de uma eficiência maior, como o César falou, nesse de gerenciamento. E qual seria o passo a passo desse processo? Como é que a coisa começa? Como é que ela caminha? Como é que vai esse faturamento para você, César? Como é que você acompanha isso? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber. Entendi. O paciente internou, por exemplo. Então, aí nós temos o nosso núcleo interno de regulação, que atua diariamente, né, na regulação do SUS, ou seja, dos pacientes que são encaminhados via UPA, via atenção primária aqui para o hospital. O paciente faz a admissão dentro da instituição, é alocado dentro de uma unidade de internação aqui dentro do hospital, onde é gerado o prontuário do paciente, né, com todos os cuidados que são prestados diariamente ao paciente. O paciente recebendo a sua alta, esse prontuário é fechado pela Secretaria Clínica, que encaminha esse prontuário diretamente ao faturamento. Esse prontuário ele vai ser analisado para que cada cobrança possa ser registrada corretamente dentro do sistema de informação do SUS, tá? Respeitando todas as normativas e todas as diretrizes técnicas estabelecidas no faturamento que preconiza o Ministério da Saúde. Ok. Quem interna não sabe que existe toda uma logística, né? E tem agora também o SUS Paulista, né? Que é uma tabela diferenciada, né? Isso acho que foi um grande avanço para o Estado, né? Através do novo governador, o Tarcísio, né? Ainda hoje recebemos umas placas para colocar na porta dos hospitais, né? Que a tabela paulista veio para nos ajudar também nesse atendimento, que ela paga um valor bem mais acima, né, do que o SUS local. Então, quer dizer, quando eu falo que os planos futuramente serão o que o SUS preconiza, porque dificilmente hoje você tem como subtrair, faturar mais, colocar a medicação a mais, não tem isso no SUS, ele é tão fechado que você não consegue. Nos preços, nos procedimentos, nas auditorias, é impressionante. E isso a gente está falando de Brasil, um país continental como o nosso, né? E tudo funciona igual. Ou você se enquadra nesse procedimento, né? Ou você perde, você não vai poder atender o SUS. Isso eu não estou falando de dinheiro de verbas parlamentares, que a gente vê, desviou verba da saúde, isso aí é outra coisa. Dentro de um hospital que atende o SUS, ele não vai receber um tostão a mais, não adianta, ele vai receber por cada procedimento aquilo que preconiza o SUS. Então não tem como fazer desvio. Ou você tem qualidade ou não tem. Ok. Você trabalha muito com dados e painéis de informação, certo? Exato. Por que os dados são tão importantes na gestão da saúde? Olha, Paulo, acredito explica em miúdos, assim, para que o pessoal possa entender como é que funciona tudo isso, né? Porque é bem difícil complexo. Entender, viu? É bem complexo. A gente trabalha até aqui, a gente sabe, mas quem está nos assistindo tem alguma confusão. Mas nós estamos falando de SUS, né? Que é muito importante. Aquele que não tem plano de saúde, né? Sim. Ele tem que estar atento, ele tem que procurar estar atento aos hospitais que atendem o SUS mesmo, a Beneficência, a Santa Casa, tem que lutar para que essas entidades continuem firmes, sólidas, para poder atender essas pessoas, né? Porque são muitas pessoas hoje, principalmente, que estão abandonando o plano de saúde porque estão muito caros e vão precisar da saúde
não a suplementar, que é a particular, mas a saúde pública. Sim. E para isso todos têm que colaborar e Todos têm que entender. colaborar. Né? César, explica um pouquinho para a gente aí sobre esses dados. Eu acredito, Paula, que os dados são imprescindíveis atualmente, porque os dados eles mostram onde estamos, aquilo que funciona e aquilo que precisa melhorar. Né? E sem a correta análise de dados, a gestão acaba ficando no escuro. Então, por isso que os dados hoje são imprescindíveis para conseguir fazer essa fotografia do momento atual da instituição, a gente conseguir analisar esse momento atual e tomar as decisões mais assertivas que buscam, né, cada vez mais melhorar a performance do hospital e, com isso, melhorar o cuidado para o nosso paciente. Por isso aí as parcerias também, né, Paula? Já que a gente está falando do SUS, né? A gente aqui tem a UNAERP, né, que nos colabora aí com seus professores. Os professores são mestres, né? Melhoram muito a qualidade, são médicos experientes que têm uma qualidade melhor com esse paciente no leito. Tem a Uniluz também, né, que a gente pode falar que tem uma ala aqui, que na minha concepção é a melhor ala do Brasil. Até convido aqui as pessoas que queiram conhecer essa ala, que venham aqui da Beneficência Portuguesa para ver a dignidade, o tratamento, desde a alimentação até a medicação, e depois vai numa ala particular dentro da instituição para ver que esse sentimento que iniciou há 166 anos atrás continua respeitando esse legado da instituição, né? E a gente procura ter profissionais como o César, né? Nós temos a gerência acima, que é o Dr. Freire também, que nos acompanha, para que a gente seja eficiente nesse aspecto. A Beneficência tem uma gestão do SUS aqui muito competente. E às vezes a gente recebe muitas críticas também, mas as pessoas não conhecem. Antes de criticar um hospital que atende o SUS, né? Que colabore com a saúde, as pessoas precisavam ver melhor, né? Ver se realmente aquilo que estão falando daquela entidade ou dos profissionais que trabalham lá são verdades mesmo. Né? E a oportunidade que a gente está levando para quem nos assiste é justamente a de poder conhecer, como eu disse inicialmente, os bastidores, né? Pelo menos falar do que sabe, do que conhece, do que ouviu, do que recebeu de informação e não do que não sabe. César, como que a tecnologia ajuda a evitar o retrabalho e ter melhor eficiência? A tecnologia hoje, ela conecta as informações e automatiza processos. Então, com isso, você reduz consideravelmente as falhas manuais e o retrabalho das equipes. Você tem alguma dificuldade hoje na tabela SUS, com procedimento SUS, desde o paciente entrar? Você pode falar assim, eu conheço tudo, eu sei como funciona, ou você teria alguma dificuldade, ou teria só a nível de gerenciamento? Olha, presidente, a nível técnico, eu acredito que o conhecimento tanto das normativas, as portarias e a tabela SUS é um domínio amplo que a gente tem, porque são muitos anos trabalhando dentro do sistema público de saúde e gerenciando e coordenando o faturamento. Eu acho que, quanto ao faturamento, a gente tem uma visão sistêmica de todo o processo. E a gente tem uma preocupação, né, que a gente sempre externa para a nossa gestão, que é em relação a gente conseguir gerenciar o recurso que a gente recebe para capacitar o SUS aqui dentro do hospital. Isso envolve diretamente a atuação do nosso núcleo interno de regulação referente à permanência do paciente dentro da instituição, que cai exatamente naquilo que o senhor comentou a respeito, às vezes, de uma demora que se tem para a realização de um exame, né? Então, o SUS ele trabalha com a permanência do paciente, né? O hospital recebe um fixo por X dias, então o ideal é que as equipes, tanto assistenciais como administrativas, atuem para que o paciente receba um atendimento com qualidade dentro desse período e receba alta para que continue o tratamento dentro da atenção primária e secundária hoje dentro do município. Então, a preocupação que a gente tem com essa visão sistêmica é exatamente essa, né? A gente conseguir integrar as áreas administrativas e assistenciais com vistas a promover, né, a recuperação do paciente aqui no hospital. Existe pode ocorrer alguma falha desse faturamento, algum erro, ou se colocar algum tipo de procedimento
que a tabela não corresponde. Hoje ainda na beneficência pode ter uma falha dessa, um erro, ou isso não ocorre mais? Ou se ocorrer é corrigido? Então, presidente, o que acontece hoje, o faturamento, nós faturamos mensalmente, esse faturamento é processado dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Dentro do DataSUS. E quando esse faturamento é processado, ocorre uma consistência, ou seja, né, o Sistema SUS vai ler cada uma das contas que nós faturamos e ocorrem bloqueios, né, por conta do sistema, bloqueios automáticos, né? Automáticos. Exatamente, um bloqueio que é muito recorrente para a gente são as cirurgias oncológicas que precisam ser auditadas pela Secretaria de Saúde. Então, nós encaminhamos o faturamento, esse faturamento é processado, e aquele paciente que realizou uma cirurgia oncológica vai ter essa IH, essa autorização de internação hospitalar, bloqueada pelo auditor dentro do sistema, para que o auditor venha ao hospital fazer a vista desse prontuário e dê a conformidade dessa cirurgia oncológica. Após a conformidade da auditoria do SUS, essa conta é liberada e o pagamento é processado ao hospital. Então, essa é uma das críticas e um dos bloqueios que ocorre dentro do SUS. Temos também o bloqueio de permanência menor, né, quando um procedimento tem X dias ali, um procedimento que o paciente interna e seriam 5 dias a permanência desse paciente. Se esse paciente ficar 1 dia no hospital e receber alta, vai ser menor do que a metade desses 5 dias. Então, chamar essa crítica de permanência a menor, né? Então, isso é bloqueado, é uma crítica automática do sistema, ocorre o bloqueio, nós comunicamos isso lá para o gestor e para a auditoria do SUS, e o gestor faz a liberação dessas AIHs para a gente também, Paulo. É por isso que com as UPAs, viu, Paula, se corrigiu isso, porque antigamente, às vezes, o paciente poderia vir direto ao hospital. O senhor vai para a Santa Casa, o senhor vai para a Beneficência, o senhor vai para o Guilherme Álvaro, né? E vinham direto. Aí você aqui fazia os pré-exames para buscar um diagnóstico para aquele paciente. Hoje não, hoje ele vai para a rede pública, ele começa o seu tratamento, na primeira consulta ele já é dirigido para aquela especialidade que ele precisa, ele faz os exames e aí ficou diagnosticado que ele vai precisar fazer uma cirurgia, ficou diagnosticado que ele precisa internar para fazer um tratamento maior, numa condição assim excepcional como uma quimioterapia ou coisa assim, né? Aí ele vem já para a entidade, para o hospital, já com aquele diagnóstico. Não adianta o hospital falar, não é só esse, é esse, que não cabe. Por isso que o SUS cresceu muito e por isso que você não consegue fazer nenhum tipo de desvio. Ou seja, um paciente que chega aqui, vamos supor, para tomar um antibiótico tipo C, aí fala, não, esse aqui vai tomar o tipo tal, que é mais caro, você já não consegue fazer isso. Ou você segue exatamente aquele procedimento, né? Por exemplo, o paciente veio com dor de cabeça, fez uma cirurgia de estômago, não vai pagar. Isso aí você vai perder. Se isso ocorrer, você tem que voltar com o paciente para que confirme aquele diagnóstico para fazer desta maneira. Então, é uma evolução muito grande, né? E a coisa é toda automática, tal. Nós estamos oferecendo agora mais 10 leitos de CTI para o SUS paulista, né? As boas notícias aí. E mais 10 leitos em cirurgia ortopédica. Nós vamos iniciar pelo SUS paulista também. Porque a tabela interessa, mas também nós fizemos por merecer isso, né? Exatamente. Uma pergunta aqui. Qual que é o papel das equipes administrativas e assistenciais nesse processo todo? Então, quando a gente pensa no papel das equipes administrativas e assistenciais, a gente pensa no resultado final do atendimento. Okay. Esse resultado ele depende da integração entre quem cuida e quem registra a informação. Então, o mais importante é que essas equipes entendam que elas fazem parte de um mesmo processo, de uma mesma engrenagem dentro da instituição, né? Que dessa maneira a gente consegue promover o cuidado com o paciente nas duas frentes e entregar a qualidade do nosso trabalho sempre. É interessante para você que necessita do SUS saber o grande desempenho e a capacitação técnica de todos aqui na Beneficência Portuguesa para
que todo esse processo seja realizado, como o presidente bem colocou, com toda a segurança, com todo o critério. Isso é muito importante para a informação de quem necessita da rede pública. César, na sua visão, qual é o caminho para hospitais filantrópicos, para que eles continuem atendendo o SUS, convênios e particulares com qualidade? Paula, hoje o futuro aponta para uma gestão baseada em dados, processos bem definidos, tecnologia e principalmente valorização das pessoas, valorização do capital humano. Então acho que o futuro aponta para todas essas frentes e é isso que a gente espera e a gente consegue desenvolver no dia a dia aqui dentro do hospital, tá? E César, o que um gestor de saúde precisa desenvolver hoje? Olha, Paula, eu acho que o gestor de saúde hoje, acho que ele precisa ter muitas habilidades, mas eu considero que duas são imprescindíveis. Uma é o conhecimento técnico e a outra, como o presidente bem ressaltou, é a visão humana. E eu acho que o mais importante é que, além do conhecimento técnico, o gestor hoje saiba se comunicar, saiba analisar dados, liderar as equipes e, sobretudo, promover a integração entre todas as áreas e setores que permeiam a sua atividade. Sim. Fazer parte de um todo. Como a gente falou, todos fazem parte da mesma engrenagem. Então, eu acredito que esse é o principal papel do gestor hoje em dia. E nós já estamos aqui praticamente nos nossos minutos finais. A gente começa a conversar aqui e quando vê o tempo já passou, né? É tão agradável tudo que a gente nem sente passar. Nós estamos aí, final de ano, né? E eu vou te pedir para deixar aí uma mensagem para quem nos assiste, para quem está em casa, e que confia nesse hospital. Eu queria que você deixasse essa mensagem aí, desse lugar que você ocupa, com toda essa gestão aí, hospitalar, financeira, no SUS. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Então, a mensagem que eu deixo, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast e conversar com a nossa audiência. A mensagem que eu deixo é de compromisso e transparência, porque a gente se dedica todo dia para entregar o melhor para o hospital e para quem confia no nosso trabalho, Paula. Dizer aí, Paula, a gente é auditado mensalmente pelo SUS aqui, né? E as não conformidades, vamos dizer assim, são muito poucas, né? Somente comandada aí pelo César, por isso que ele está aqui fazendo o podcast com a gente, pela sua qualidade, é uma peça imprescindível dentro da beneficência, né? Não é onde a gente fatura mais, porque os convênios pagam muito mais, mas é onde a gente precisa mais. Então, nós temos o melhor aonde a gente precisa mais. Por isso que ele está aqui. É uma conversa difícil, né, de colocar, mas é necessária. Existe dentro do hospital, é isso que a gente vive no nosso dia a dia, né? É isso, né? Que a gente sabe que a saúde não é realizada somente pelos médicos, mas tem todo um contexto e uma parte assistencial que é importante. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu acho que as falas do presidente, as suas foram muito esclarecedoras para quem está nos assistindo. E é isso, a gente quer agradecer essa presença. E para você que acompanhou esse episódio, que tem nos acompanhado ao longo de todo o ano, o nosso muito obrigada mesmo pela audiência, pela participação, por compartilhar. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você e um feliz 2026. Muito obrigada pela presença, César. Presidente Ademir Pestana, mais uma vez, obrigada. E feliz ano novo para todos vocês. Tchau, tchau.